Oi, que bom te ver por aqui. Meu nome é Andiara e hoje eu vou te contar por que a gente está mudando de apartamento aqui em Victoria, no Canadá. Você já deve ter ouvido que os preços dos aluguéis aqui no Canadá estão bem altos, né? Mas algo está mudando. Em alguns lugares os preços começaram a cair e a gente aproveitou essa oportunidade. É hora de dizer tchau para esse AP onde eu fui tão feliz. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. Eu falei sobre isso um pouquinho no vídeo passado. É difícil a gente dar tchau para algo que tem valor sentimental pra gente, né? Esse apartamento ele tem muito valor sentimental para mim, porque ele veio num momento que eu precisava muito, melhor do que eu precisava e no momento exato. Eu lembro que eu pedi muito para Deus que me ajudasse a encontrar um apartamento que fosse ideal para minha necessidade daquele momento, só que eu tinha prazo. E eu orei, pedi ao Senhor exatamente como eu precisava, e em uma semana que eu recebi a notificação que eu precisava sair do outro apartamento, eu já estava dentro desse aqui. Tudo aconteceu dentro de uma semana, a partir do dia que eu recebi a notificação. Então eu tenho certeza que foi previsão de Deus esse apartamento aqui. A gente foi muito feliz, esse apartamento era melhor do que o anterior. Mas agora eu tô indo viver um outro ciclo, né? Eu vou chamar isso de uma nova era de bênçãos, um novo tempo no novo apartamento. Nós contratamos um frete, né, para fazer a mudança, mas a gente fez muita viagem com esse trailer na bike. A gente comprou na Amazon esse trailer. É muito comum aqui, as pessoas usam muito. Principalmente no verão, assim, quando vão pra praia, vai pra fazer algum esporte, alguma coisa. Esses trailers são muito funcionais pra gente acoplar na bike e levar várias coisas. E aí a gente comprou pra poder ficar indo pro lago, na verdade, pra poder levar o stand-up, né, pra quando a gente quiser ir pra praia e levar bastante coisas. Ele chegou assim um dia antes da gente começar a mudança e foi maravilhoso, porque a gente levou muita coisa, fizemos muitas viagens de bike levando as coisas pro AP. Vamos, hora de dar tchau. Tem uma garotinha aqui que não quer dar tchau. Tchau, AP. Obrigada, tchau, AP. Ai, que sentimento doido. O B foi lá levar a última viagem de carrinho e eu tô aqui esperando ele pra gente poder tomar um café da manhã e eu vou aproveitar pra fazer uma fofoca com vocês. E é fofoca mesmo. A gente tava lá no apartamento, né, pra poder entregar e o manager tava lá fazendo a inspeção, porque quando o apartamento tá tudo certo, né, tudo bonitinho, você recebe o valor do calção de volta. Nós recebemos, graças a Deus, tudo certinho, mas aí ele comentou com a gente que a galera da América do Sul é normalmente muito limpa, que a gente entrega o apartamento muito bem cuidado, muito bem limpo, mas que tem duas nacionalidades específicas que ele nunca consegue fazer a devolução do calção completa. Ele falou, claro, eu tô falando de pessoas, né? Não dá pra generalizar um país. Normalmente ele não consegue fazer a devolução integral. Ou é porque tá muito sujo e que eles ficam bravos quando cobra pela limpeza. Que ele entende que aquilo ali é o que a pessoa entende como limpo e que não é. Ou que tá muito danificado o apartamento, danificado mesmo, assim, de pintura, buraco, parede, essas coisas. E aí, dá orgulho de ser brasileiro, né? Porque uma coisa que não pode falar da gente é que a gente não é limpo. A gente é muito limpinho. O brasileiro, ó, bate um bolão nesse aspecto.
from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. Amigos, eu tô tão cansada. Esse cansaço pós-mudança que a gente arruma, mas tem que aceitar que leva tempo para as coisas irem ficando no lugar e para de fato a gente, né, estar assentado assim, com tudo no lugar. Acho que eu tô me sentindo muito cansada também, porque eu tô trabalhando normal durante esses dias da mudança. Quer dizer, na verdade eu tô off do spa essa semana, porque não ia dar conta, mas eu tô trabalhando como caregiver normal durante a noite, então não adianta, né? Acaba pesando. Aí hoje é sexta, eu tô off em casa. Aí eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês a parte da decoração. Talvez no próximo vídeo eu já consiga mostrar. Eu acho que é uma coisa muito legal da gente mostrar. Quero pedir dicas pra vocês, ideias. Então hoje eu saí de manhã do trabalho de caregiver, passei numa loja pra comprar mais algumas coisinhas que estavam precisando. Aí eu deitei, descansei um pouco. E aí agora eu vim tomar um banho pra dar aquela renovada e aproveitei e falei, vou... Gente, meu cabelo tá ficando com as pontas tão embolada, tipo, dando nó, não sei o que tá rolando. Mas aí eu falei, vou aproveitar e vou hidratar o meu cabelo. Eu tenho usado essa máscara aqui já há algum tempo, da Vela. Gosto do resultado. E eu sou aquelas que faz hidratação igual a vovó, sabe? Eu gosto de ir pegando mechinha por mechinha, você vai aplicando, vai fazendo esse movimento aqui, ó, que eu acho que ajuda com que o creme penetre. Eu vou fazendo isso em todas as mechinhas e depois eu coloco a touca térmica. Fico uns 10 minutinhos com a touca. Eu tô aqui ajeitando umas coisinhas, tentando, né, assim, ajeitar. E eu vou levar agora lá pro storage 2 caixas com roupas minhas e do B de inverno. Nos outros APs que a gente morou, a gente não pagou por storage. Storage é um espaço que você paga dentro do prédio para poder ficar deixando suas coisas. Tem alguns prédios que são incluídos, outros não. O nosso aqui não é incluído no aluguel, então a gente paga a parte. Mas de todos os apartamentos que a gente morou, é o mais barato. Então a gente resolveu alugar storage, até porque você vai vivendo, você vai comprando mais coisas, né? A gente comprou stand-up, compramos o trailer para poder acoplar na bicicleta, então não tem muito espaço dentro do AP para deixar essas coisas. Essa daqui são as caixas que eu vou levar para lá. Uma coisa que eu tô muito feliz aqui é a quantidade de iluminação natural que eu tenho nesse AP. No outro, eu tinha uma parede na cozinha que dividia assim a sala da cozinha e que quebrava a minha iluminação natural que entrava. Aqui eu não tenho essa parede, a minha cozinha é toda junto com a sala. Fora que aqui é muito mais iluminado também, o teto, enfim. Uma coisa que acontece aqui no Canadá é que não tem iluminação direito nas casas. Se vocês assistirem outros vídeos, vocês devem ouvir pessoas falando sobre isso. É super comum na sala você não ter... Gente, como é que chama aquilo? Aquilo que fica a lâmpada. Super comum você não ter na sala. Os apartamentos aqui no Canadá, no geral, são mais escuros, mas eu acho que isso tem mudado
porque esse aqui é uma construção mais nova e esse é cheio de iluminação no teto. É lindo. Enfim, a gente vai falando muito mais sobre isso. Tô trazendo vocês no storage comigo. Esse aqui é o storage do prédio. E aí são várias, tipo, cabines, né? Assim, ó. Que a gente vai empilhando todas as nossas coisas. Ontem nós começamos a colocar as nossas coisas. O nosso é bem aqui. Só que agora eu tô tendo que fazer um Tetris pra poder conseguir encaixar tudo. Tem algumas coisas que eu gosto de guardar, tipo caixa das coisas, sabe? Isso aqui é a caixa do micro-ondas, isso aqui é a caixa da minha scooter. Aqui dentro da caixa tem outras caixas, porque eu acho que quando a gente se muda ou quando você vende o objeto, é mais fácil quando você tem a caixa. Aqui, ó, é o nosso stand-up que a gente comprou. E aqui já um monte de outras coisas que usa menos, tipo cesta de piquenique. Aqui eu tenho mochila de transporte da Amelie. Enfim, várias coisas. Ferramentas do trabalho do B. A Amelie não. E aí aqui são as duas caixas. Não tem muita coisa nessas caixas, parece que tem, mas é porque são casacos. E casaco é volumoso. Como a gente agora tá primavera, verão, são roupas que a gente não vai usar. Então eu vou deixar guardado aqui no storage. E aí quando é verão, a gente faz a troca, né? Tira as de inverno e bota as de verão. Ficou assim o nosso storage, ó. Ainda tem bastante espaço, sabe? Aqui assim, ó, ainda dá pra sair empilhando. Deixa eu tentar mostrar algum aqui pra vocês. Eu acho que eu vi foi no outro lado. Mas a galera, ela vai empilhando. Tem um que tá cheio, assim, de caixas, até aqui em cima. É uma questão de você saber organizar e montar, e cabe bastante coisa. O que eu faço? Eu deixei mais fácil, deixei mais pra frente as coisas que a gente pega sempre, tipo o carrinho de compra pra ir pro supermercado. Agora, nessa época, a nossa cestinha de piquenique. Aqui tá a nossa boia. Aí ali atrás eu encaixei o stand-up. Aqui tá a bolsinha da Amelie, que a gente usa quando vai viajar com ela, quando precisa de andar de ônibus, que ela tem que ficar toda dentro da mochila, sabe? Ela tem uma outra que fica na bicicleta, que ela pode ficar com a cabecinha pra fora, mas essa aqui eu deixo ela toda dentro da mochila. Então eu vou fazendo isso, eu vou deixando as coisas mais fáceis aqui na ponta. Aqui tem minha maca, aqui tem mantas de inverno, que são elétricas, que a gente liga na tomada para ficar bem quentinho. Normalmente eu uso essas mantas na maca, quando eu fazia atendimento em casa, mas agora eu nem faço mais. Mas enfim, de vez em quando uso a maca, né? Vocês já viram em vídeo eu usando ela. Eu sinto que esse storage não tá organizado do jeito que eu quero ainda. Mas, minhas amigas, se tem uma coisa que eu tenho feito nesses últimos dias, é guardar, é organizar. Eu tô cansada. Então, com o passar do tempo, eu vou deixar... Porque a gente é ansioso e quer tudo organizado rápido, na hora, né? Com o passar do tempo, eu vou conseguir ir organizando mais. Agora não adianta, eu preciso de tempo, né? Tem que ir vivendo aqui, não tem jeito. Vamos falar sobre os preços dos aluguéis aqui em Vitória, que sim, gente, estão caindo. Eu peguei um café, pego um café também, vamos bater esse papo. Eu achei que era muito legal compartilhar isso com vocês, porque não foi algo que me falaram.
Eu realmente vivi isso, eu vi essa questão que os preços estão caindo e eu falei, vai ser legal levar isso tanto para quem está pensando em vir para Victoria ou para alguma parte do Canadá, quanto para quem já mora por aqui, quer mudar por algum motivo, quer fazer um upgrade de apartamento, enfim. Eu já mencionei milhões de vezes o quanto a gente gostava do apartamento anterior e não era uma urgência, uma intenção mudar. Tinha alguns pontos lá que eram um pouco incômodos e que a gente sabia que podia ir para uma unidade melhor, para um apartamento melhor, mas até aquele momento estava servindo. O que era principalmente muito incômodo era a questão da lavanderia, que a gente não tinha lavanderia dentro da unidade, a gente usava a lavanderia compartilhada do prédio. E isso era ruim por 2 motivos. Um deles é porque a gente tinha que pagar, mesmo a lavanderia sendo do prédio, sendo compartilhada, a gente precisava pagar para usar. A gente recebe um cartão, a gente recarregava esse cartão mensalmente para poder usar. E o segundo motivo é que quando eu ia lavar roupa, eu não podia sair de casa, porque como a máquina é compartilhada, assim que terminasse eu tinha que tirar a roupa da máquina, tanto para lavar quanto para secar, então eu tinha que estar presente. A mulher, dona de casa, que trabalha fora, ela vai me entender o quanto é importante a gente poder colocar uma roupa para lavar e sair, depois você estende, né? Depois você resolve. Então isso eram coisas que traziam um certo incômodo. Mas o que acendeu a luz na nossa cabeça? Foi o dia que nós vimos anunciando que o nosso prédio estava alugando apartamentos iguais ao nosso, do mesmo tamanho, com um valor menor do que o que a gente paga. E aí a gente falou, os aluguéis em Victoria estão baixando. E aí a gente entrou em contato com a administradora do prédio e falou, olha, eu vi unidade igual à minha, com um preço menor, o meu aluguel já vai reajustar, ou seja, ele já está mais caro do que vocês estão anunciando e vai ficar ainda mais caro. O que a gente pode fazer? Como pode negociar? E aí eles apresentaram pra gente 2 opções. A primeira seria renovar o contrato de aluguel e ganhar um mês de aluguel free. Então, no caso, o contrato seria de 12 meses e o 13º mês seria de graça. Só que se a gente pegasse essa opção, a gente ia renovar com o valor atual que estávamos pagando. Ou a gente teria que se mudar de unidade dentro do prédio mesmo, mas se mudar de unidade para poder pegar o valor que eles estavam anunciando no site. Eu não entendi, não concordei com essa movimentação de ter que me mudar de unidade, mas falamos, ok, vamos pensar sobre isso. E aí isso nos incentivou ainda mais a olhar em outros lugares, porque como eles apresentaram pra gente uma proposta com redução de aluguel, a gente pensou, tem coisa boa acontecendo por aí. E nós começamos a pesquisar, e pesquisamos muito. A gente queria continuar morando em Esquimalt, a gente gosta muito dessa região. Eu já falei algumas vezes o quanto a gente é cercado por parques, o quanto aqui essa região é muito arborizada. Eu tenho linhas de ônibus muito perto da minha casa. Então, pra gente não era uma ideia, nunca foi um desejo, por exemplo, ir para downtown ou ir para Langford. A gente nunca pensou nisso. A nossa pesquisa era focada aqui em Esquimalt. A gente achou alguns apartamentos com um preço mais baixo, mas nunca dava um match perfeito. O apartamento ele era todo perfeito, um valor muito legal, mas não era pet friendly, não aceitava Amelie. Tiveram alguns desencontros aí na nossa necessidade. E aí nós achamos esse apartamento aqui. Esse prédio é muito novo, então a gente conta com dependências mais novas, mais modernas. E aí a gente tinha algumas unidades para poder olhar. Gostamos de algumas, mas sempre tinha algum desencontro. Tinha uma unidade que ela era perfeita, com um pátio perfeito, que era um quintal pra gente, assim, cercado, perfeito. Mas aí nós descobrimos que era uma unidade que não batia sol. E pra mim, gente, não dava, assim, se não batia sol, não tem como ficar. Já é frio pra caramba, se você ainda não pode contar com a luz do sol, pra mim era fora de questão. Tiveram pelo menos umas 2 unidades com essa questão do sol que não batia. Depois encontramos uma outra unidade, tudo aqui nesse prédio, que batia sol, mas a gente não tinha um número de armário suficiente no apartamento. E o número de armário que eu tô dizendo é armário na cozinha.
Tinha alguns modelos, algumas unidades que a cozinha tinha pouquíssimos armários. Teve algumas unidades que eu fiquei apaixonada, que o closet, ele era um closet mais fundinho, era um quadrado, a gente conseguia entrar no closet, diferente de ter só mesmo um armário com porta de correr. Então teve alguns que eu fiquei mexida por causa desse closet um pouco maior, mas tinham sempre outros contratempos. E aí nós achamos essa unidade que a gente tá morando perfeita. Ela era uma unidade maior inclusive do que o apartamento anterior que a gente morava, bate sol, tem muita iluminação natural aqui. Por exemplo, agora eu tô sem nenhuma luz acesa aqui pertinho de mim, eu tô usando só iluminação natural da janela. Isso me encanta de uma forma, eu sou muito feliz aqui com essa iluminação, e sem contar que o teto é todo moderno, com muita lâmpada. Nós achamos essa unidade maior, iluminação perfeita, muitos armários na cozinha. Não é o tipo de closet que pra mim era ideal, que era esse closet maiorzinho que você consegue entrar, mas sim me atendia. Porém, aqui o valor era mais caro, por ser mesmo uma unidade maior. E a gente não estava disposto a pagar, porque a nossa intenção era tentar mudar pagando menos de aluguel. Então, não estava fazendo sentido a gente ir para uma unidade que fosse maior, que fosse mais moderna, mas que o valor fosse mais caro, porque a gente queria, de fato, economizar e não tínhamos grandes problemas na outra unidade que a gente morava. Então, a gente sentou, conversou e falou, bom, não vamos nos mudar. Vamos mandar mensagem agradecendo as pessoas que nos atenderam lá nesse prédio que a gente gostou muito, que é esse aqui onde eu tô morando. Vamos agradecer, mas nada tá indo de encontro. E aí a gente voltou à proposta que tinham feito no apartamento que a gente morava. A gente ficou ali de decidir se a gente ia se mudar de unidade ou se a gente poupava esse trabalho e acabava aceitando renovar o aluguel com o mesmo preço congelado que a gente estava pagando e com esse um mês aí free. O Bernardo foi mandar um e-mail agradecendo as pessoas que nos atenderam aqui. E ele falou, olha, muito obrigado, eu gostei muito da unidade e tal, ela vai de encontro com o que eu quero, mas tá um pouco fora do meu orçamento, eu tô buscando um aluguel mais barato. Porque aqui tinham unidades com um preço, mais barato que a gente tinha visto, o tamanho das unidades eram igual ao apartamento anterior, mas a gente acabava tendo probleminhas assim, não tem tanto armário, então aquela unidade era perfeita, com bastante armário, mas não tinha luz do sol. Enfim, tudo que eu mencionei pra vocês. O responsável pelo prédio respondeu a gente dizendo, olha, eu consigo fazer a unidade pra vocês, a unidade que vocês gostaram, com o preço mais barato, com o preço das outras unidades. E aí, a gente não pensou, eu falei, responde que sim, que a gente tá indo. Então viemos para um apartamento maior, pagando menos, com a lavanderia dentro, que era uma coisa que a gente estava buscando, e foi assim, perfeito. Então eu acho que se você tá afim aí de se mudar, vale a pena a pesquisa e vale a pena barganhar. Eu queria trazer para esse vídeo também dados, e não só a minha experiência, mas realmente dados de que o aluguel, de fato, em Vitória tá baixando. Eu vou colocar o link dessas fontes aqui na descrição do vídeo. No Check News saiu a notícia de que o preço médio de um apartamento de um quarto em Vitória caiu para R$ 2.083 em janeiro de 25. No OkBay News saiu uma notícia que o aluguel médio de um apartamento de um quarto em Vitória diminuiu 0,8% no último ano. No Victoria Buzz, o custo médio de aluguel em Vitória caiu ligeiramente desde o mês anterior, situando-se em R$ 2.050 por mês. E aí, essa notícia aqui eu achei muito interessante. Fala o seguinte, isso foi em maio de 2025. O aluguel médio em Vitória é de R$ 2.030 por mês, com uma redução de 1,7% no último ano, o que equivale a aproximadamente $33 a menos por mês. E isso é exatamente o valor que a gente está pagando a menos por mês no nosso aluguel. E é muito legal falar sobre isso, porque geralmente as pessoas se mudam pagando um pouco mais. A gente conseguiu mudar para um apartamento melhor, maior, mais novo, com a lavanderia dentro e pagando um pouco menos. A economia é ligeira? É muito ligeira. Eu tô falando de $30 por mês.
a menos no aluguel, mas eu consegui um valor menor, então isso foi muito interessante, isso foi muito bom. Eu mencionei que o aluguel médio em Victoria é de 2.030 por mês, relacionado a 1/4, que é a nossa unidade, mas nesse site, inclusive, no apartments.com, vou colocar aqui, tem uma listinha falando sobre 1/4, 2/4, 3/4, quanto que tá sendo aí o valor do aluguel. E no Reddit, os moradores de Victoria têm compartilhado experiências sobre a queda nos aluguéis. Um usuário relatou que os aluguéis em seu prédio em James Bay caíram de 2.000 para 1.850. E foi o que aconteceu com a gente no outro prédio. Por exemplo, a gente pagava 2.000 e aí eu vi anunciando por 1.850. A unidade igual. Meu vizinho de porta. Eu falei... Opa! Um outro comentou que após anos de aumentos, finalmente conseguiu negociar uma redução de $300 no aluguel ao assinar um contrato de 2 anos. Façam suas pesquisas. Isso não é uma verdade absoluta. Eu tô compartilhando a minha experiência e o que aconteceu com a gente, o quanto a gente tá conseguindo economizar. Às vezes pra você não vale a pena mudar se a economia for só de $30 por mês no aluguel, igual foi pra gente. É só mesmo pra trazer esse tema à luz e te instigar a ficar curioso e pesquisar sobre o assunto. Meu café quase esfriou, então acho que eu não falei muito. Eu desejo que esse vídeo tenha plantado aí uma sementinha na tua cabeça. E quero aproveitar e pedir pra você comentar aqui embaixo. Minha plateia silenciosa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho aqui uma plateia, uma galera que assiste, que curte, mas que não comenta. Vamos lá, minha plateia silenciosa. Vamos comentar. Se você comenta, você me ajuda muito, porque o YouTube entende que o meu vídeo é relevante. Então comenta aqui pra mim qual é a sua experiência sobre aluguel, né? Se você tá em Victoria, se você tá em alguma parte do Canadá, qual tem sido a sua experiência? E se você não está no Canadá, não está em Victoria, mas pensa em vir pra cá, o que você achou sobre essa notícia da queda dos aluguéis? O aluguel aqui em Victoria sempre foi um big deal, é muito caro, mas agora a gente tá começando a ter um refresco. Eu acho que a gente se mudou quando a coisa ainda tá começando a melhorar. Talvez se a gente tivesse esperado um pouco mais, a gente pegaria oportunidades melhores. Mas isso é algo assim muito pessoal e muito individual. Pra gente não fazia sentido mudar, se não agora. Como a gente ainda está em processo de imigração, no processo, né, se a gente vai conseguir a nossa residência permanente ou não, a gente tem um tempo válido para estar aqui no Canadá. E se a gente não mudasse agora, mais pra frente, não ia fazer sentido até a gente ter a resposta da nossa residência permanente. Era agora ou vamos aguardar o PR sair ou não. Curte, comenta, compartilha. A gente vai se encontrar na semana que vem pra parte 2, que eu tô doida pra mostrar esse apartamento pra vocês. A gente comprou alguns móveis, eles vão estar chegando, a gente vai montar junto, eu quero decorar junto com vocês, quero dicas de vocês. Então é isso. Uma beijoca, a gente se encontra no próximo vídeo.